Vamos lá iniciar mais uma matéria sobre expressões algébricas. Teve um vídeo aí que eu já gravei ensinando sobre expressões algébricas a respeito de soma e subtração, tá? A multiplicação ela é super fácil, super fácil. A única coisa que nós devemos estar craque mesmo é na tabuada. Aí sim, hein? Tabuada. Eu gosto de tabuada. Mas vamos lá então, né? Eu vou fazer a multiplicação agora de monômio, ela vai englobar tanto os que são semelhantes quanto não são semelhantes, tá? Isso é a multiplicação, tá? Eu não vou olhar outra coisa, eu vou explicar ao longo da resolução. Bom, então vamos lá. Vamos logo, em vez de ficar falando. Então eu vou colocar aqui, ó, um exemplo. 5x2 vezes 6x3. Se vocês repararem nos vídeos anteriores, eu separei ele em termos, ó. Aqui é um termo e aqui é outro termo. Eu não tenho classificação enquanto eu não fizer a multiplicação. Então, o que eu estou falando? Isso daqui, ó, que eu separei, não é um binômio. Binômio, ele só vai ser binômio a hora que sobrar somente continha de mais e menos. Aqui ainda não tem só continha de mais e menos, tem uma continha de vezes. Onde que eu sei que é de vezes? Esse ponto aqui, ó. Esse ponto está indicando que existe uma multiplicação entre esse primeiro termo com esse segundo termo. São dois termos que eu tenho aqui, tá bom? Então é multiplicação, não posso classificar se não for isso. Então vamos lá, como é que eu vou resolver isso? Repare o seguinte, esse primeiro termo aqui, a parte literal dele é x ao quadrado. E esse outro termo aqui, ó, o segundo termo, é x ao cubo. Aí você fala assim, Léo, mas eu não posso juntar ele. De fato, não pode se for soma e subtração. Aqui é uma multiplicação. Então a multiplicação você vai fazer da seguinte forma. Essa multiplicação que você já sabe fazer, que é da tabuada, 5 vezes x, você vai colocar aqui, ó, 5 vezes x. E você vai colocar assim, ó, isso daqui tudo não é uma multiplicação, então você vai colocar o sinal de vezes na multiplicação. Aí você vai pegar a parte literal e colocar aqui, vezes a outra parte literal que tem ali. Ou seja, você juntou uma multiplicação com os números e uma multiplicação com as letras. Só isso que você fez, tá? E agora eu vou fazer o quê? Vou multiplicar o que eu tenho que multiplicar e vou fazer a regrinha do que eu tenho que fazer. Por que eu falei isso? Para vocês esperarem como é que vai ser a regrinha. Então, 5 vezes 6, eu estou cansado de saber a tabuada que vale quanto? 30 vezes. Aqui é que nós temos que lembrar da regrinha de potência, multiplicação de potência de mesa base. Nossa, que nome estranho. O que eu estou falando é o seguinte, ó. As bases aqui são iguais na multiplicação, tanto x quanto x. Léo, mas a potência deles são diferentes. São diferentes sim. Nós vamos aplicar a propriedade de potência de mesa base. O que ela diz? Ela fala o seguinte: quando eu tiver letras multiplicando que são letras iguais, eu vou fazer o seguinte: eu vou conservar a letra aqui, ó, x, e vou fazer o que com os expoentes? E vou somar eles. É regrinha, tá? Regrinha. Então, toda vez que você tiver uma multiplicação onde as bases são iguais, você vai conservar a base e somar os expoentes, tá certo? Então vai ficar assim, ó, 30. Opa, deixa eu colocar de verde, né? Tava indo de verde, se bem que tá bem colorido. Vou colocar de preto. 30, porque é o 5 vezes 6, x, quanto que é 2 mais 3? 5. Léo, você não colocou o pontinho aqui, ó, vou colocar o ponto e já vou tirar. É porque não precisa. Quando eu tenho letra ao lado de número, grudadinho com o número, é a mesma coisa que fosse uma multiplicação.
Ou eu posso deixar com um ponto, ou eu posso deixar assim, ó. Tá bom? É a mesma coisa. Então, tanto faz um dos dois, você vai saber que é uma multiplicação, tá? Beleza? Multiplicação com dois monômios. Agora vamos colocar uma outra multiplicação aqui, ó. Menos 3AB2, parênteses, vezes 5bx3. Primeiro eu tenho que tirar os parênteses. Para eu retirar esses parênteses, eu tenho que fazer a regrinha de mais e menos. Aqui, ó, à esquerda do parênteses não tem nenhum sinal, mas eu tenho que saber obrigatoriamente que quando não tem sinal vale quanto? Mais. Mais com menos na multiplicação é menos. E eu vou repetir aqui, ó, 3AB2, tá certo? Deixa eu diminuir aqui, 3AB2, o sinal aqui, ó, de vezes, que tá depois do parênteses, porque se eu retirei os parênteses, não vai ter mais esse segundo parênteses aqui, ó. Agora eu vou olhar aqui, ó, à esquerda desse parênteses, bem assim, ó, encostadinho. Se não tem sinal, eu sei que é mais. Mais com o mais aqui do 5, que também não aparece, mas eu sei que tem, é mais. E eu vou retirar os parênteses aqui, ó, x3. E eu vou fazer igual eu fiz aqui em cima. Menos 3 vezes 5. Juntei os números. E eu vou ajuntar as letras aqui, ó. Eu vou fazer na linha de baixo porque não vai caber. E eu vou proceder igual eu fiz lá em cima. Eu não multipliquei o 5 com o 6? Aqui embaixo eu vou fazer o 3 e o 5, o menos 3 e o 5. Menos 3 vezes 5, menos com mais na multiplicação é menos. E 3 vezes 5 é quanto? 15. Então, vou colocar aqui, ó, menos 15. E qual que foi a regrinha que eu falei para vocês lá em cima que tem que fazer? As letras iguais, você vai conservar a base e fazer o que com os expoentes? Somar os expoentes. Então, vamos lá, ó. A. Eu vou começar com a letra A, porque é a primeira letra do alfabeto. Tem alguém para juntar com A não ser esse A aqui, ó? Repara, ó, eu tenho A, tenho B ao quadrado, eu tenho B e eu tenho x ao cubo. Eu só posso fazer a regrinha de multiplicação de mesma base com as mesmas letras. Então, o A só tem ele aqui, ó. Então, eu simplesmente vou fazer o quê? Repetir ele aqui embaixo. Lembrando que quando não aparece expoente, eu sei que é 1. Qual que é a próxima letra do alfabeto? B de bola. Então, os dois Bs estão juntos aqui, ó. Eles são iguais, então eu vou conservar e vou fazer 2 mais 1 que tem aqui em cima, porque eu não estou vendo, vezes, e sobrou quem agora aqui, ó? Ah, lembra aqui, ó, falei que é para ir cortando para poder saber. Eu tenho x a terceira. Tem outro x a não ser ele? Não, só ele, então eu só vou repetir. Então eu vou colocar aqui, ó, menos 15 a b. Eu sei fazer 2 mais 1, que é 3, x ao cubo, tá certo? Então, toda essa expressão aqui, ó, a multiplicação com esses dois monômios resultaram um único monômio. Por isso que não tem como eu classificar ele antes da multiplicação, porque antes da multiplicação eram dois termos e o resultado sempre foi o quê? Na primeira que conta, ó, sobrou um termo, e na daqui da de baixo também sobrou um termo, tá certo? Vamos fazer com a letra C. Deixa eu copiar aqui. A letra C vocês verão que é a mesma regra, só que aí vocês irão desesperar porque vai aparecer aqui, ó. Deixa eu copiar primeiro, não consigo duas coisas ao mesmo tempo.
Só que a que apareceu aqui de diferente foi o quê? Aqui tem 3 termos. Nossa, não sei fazer. Sabe? A regra é a mesma. Só que agora você tem 3 coisas para fazer. O que você vai fazer de primeiro? De primeiro eu vou agrupar os números. Então eu vou colocar aqui, ó. 4. Opa, deixa eu fazer mais isso. 4 vezes 7 vezes 2. Como não tem parênteses, é muito mais rápido. E agora eu vou colocar as letras iguais, ó. Vou repetir as letras que vai ficar mais fácil. Ó, Y3 na mesma ordem que aparece lá. Ó. X2, Y3, Z. Peguei os números, coloquei na ordem que aparece multiplicando e todas as letras depois. Agora nós vamos fazer, ó. Ixi, agora ficou fácil. 4 vezes 7, 28 vezes 2. Pode fazer a multiplicação direto, mas eu vou repetir porque eu vou fazer mais coisa aqui, só aproveitando. Qual que é a regrinha mesmo de multiplicação de mesa base? Eu vou procurar aqui por ordem alfabética, vou pegar e colocar aqui de verde a letra A. Tem outro lugar que tem A não ser aqui? Tem. Esse A aqui, ó. Lembrando que quando não aparece nada em cima, a gente tem que saber que é o quê? Que é 1. Então vou colocar aqui, ó, 1 mais 1. Da onde saiu esse primeiro 1? Do grau desse A aqui, ó. E o do outro? Daqui, ó. Tá bom? Então, ó, lembra? Coloquei risco para poder saber. Depois do A, B, C, a próxima letra é X. Então vou colocar X. Tem alguém que tem X? Tem, eu tenho X aqui e eu tenho X do lado de cá. Se eu tenho X aqui do lado de lá, eu vou somar os 2 graus deles, ó, 2 e 2. Então, ó, esse grau somei e esse grau aqui, ó, também somei. 2 mais 2. Depois do X eu tenho o quê? Y. Então vou colocar aqui Y. Qual que é o grau desse Y? 3 mais, e o grau desse segundo Y? 3. Então aqui, ó, cortei ele porque eu já somei ele, fiz um X. E agora sobra quem? O Z sozinho. Tem alguém para juntar com o Z? Não. Então se não tem, é só repetir ele, tá bom? E agora a gente vai fazer a nossa multiplicação aqui embaixo, ó. 28 vezes 2 dá 56. 1 mais 1 eu sei fazer. 2. X. 2 mais 2 eu sei fazer. 4. Y. 3 mais 3 eu também sei fazer. 6. E o Z eu vou repetir. Agora, Léo, eu vou somar tudo? Não. Não tem essa opção. Então, acabou por aqui. 56, A2, X4, Z6, Y. Ó, Y6Z. Se eu fosse falar do grau desse monômio, só a título de curiosidade, se eu fosse perguntar, qual que é o grau desse monômio? Como é que nós achamos mesmo o grau de um monômio? Nós somamos a potência, o grau de cada letra. Na letra A, eu tenho 2. Na letra X, eu tenho 4. Na letra Y, eu tenho 6. E na letra Z, que não aparece nada, eu sei que é 1. Então, 2 mais 4, 6 mais 6, 12 mais 1, 13. Então, se eu fosse falar do grau desse monômio que apareceu aqui, ó, o grau dele é 13, tá certo? Mas isso é só a título de curiosidade. Léo, e se aparecesse 4 termos para multiplicar? Você iria colocar os 4 números juntos para multiplicar, todas as letras depois, e ia fazer do mesmo jeito, sem alterar nada, tá? Agora eu vou fazer com que todos tenham medo, mas não há necessidade de ter medo, que é a nossa querida e amada fração. Deixa eu copiar aqui enquanto eu tomo fôlego. Deixar aqui, ó, 89, A2, Y3, fechei. Eu vou fazer de 2 modos. Eu vou fazer do jeito que quase todos os alunos hoje fazem, tá?
e depois eu vou fazer do jeito que eu faço, eu acho mais fácil, mais rápido. Esse vídeo está ficando imensamente longo, mas vai ficar, tá bom? Então vamos lá, como é que vai proceder do mesmo jeito do anterior? O que eu fiz no anterior? Eu não juntei os números multiplicando com as letras? Então aqui, ó, antes do parênteses tem o sinal de mais, eu não estou vendo, mas eu sei que é mais. Toda vez que tem um sinal de mais é só retirar o parênteses e não fazer mais nada. Então aqui 3 meios vezes. Antes desse parêntese aqui, ó, que eu vou colocar uma setinha, não tem nenhum sinalzinho. Então eu sei que é mais. Então vai ficar 8 nonos. Ó, lembrando que eu estou fazendo no mesmo rumo aqui, ó, praticamente, à esquerda. Não juntei os números. Aqui também eu juntei à direita os números. E depois o que eu fiz aqui nessa parte? Aqui, ó, que eu vou passar o risco embaixo. Eu ajuntei as letras. Então vou juntar também as letras do lado de cá. 2, A2, Y3. O que eu fiz à esquerda? Multipliquei. O que eu vou fazer à direita? Multiplicar também. Só que aqui é o seguinte, eu tenho uma multiplicação de fração. Pensa o seguinte, o 3 enxerga quem na frente dele? O 8. Então eu vou multiplicar com o 8. Dividido. Quem está embaixo junto com o 2? Não é o 9? Então eu vou multiplicar com ele. Como que é a regrinha mesmo das letras? Pego as letras que são iguais, o grau de cada letra e coloco aqui, ó. 3 mais 2. Da onde saiu esse 3 mais 2? Desse 3 e desse 2. Vezes. E agora o y. Coloco o y e ponho os graus dele, ó. 2 mais 3. Da onde saiu esse 2? Daqui onde é que eu estou riscando. E da onde saiu o 3? Desse daqui que eu estou riscando. Risquei todas as letras, ó. Não existe mais letra para fazer nada. Então agora é só somar, ó. 24 18avos. Eu sei fazer 3 mais 2. 5. Y. Eu sei fazer 2 mais 3, que é 5. Mas repare o seguinte, o 24 e o 18, existe uma tabuada que tem os dois ao mesmo tempo. A tabuada de qual? Do 6. Então, ó, eu posso dividir, ou seja, simplificar por 6. 24 dividido por 6 dá 4. 18 dividido por 6 dá 3. Eu mexi nas letras? Toda vez que eu não mexo com alguma coisa, é só repetir ela. Então, essa daqui, ó, é a sua resposta, tá certo? Aquilo aqui, ó, esse negócio doido, grandão aqui, ó, resultou esse negócio pititinho aqui embaixo, tá bom? Agora eu vou fazer como eu faria. Se não entender, esquece o que eu fiz e faz desse jeito que eu expliquei antes. Tá vendo aqui que eu tenho um 3 aqui em cima e um 9 aqui embaixo? Eu já vou olhar em qual tabuada tem eles antes de olhar lá embaixo. O 3 tem na tabuada do 3, que é 3 vezes 1, que dá 3. O 9 tem na tabuada do 3, que é 3 vezes 3 dá 9. Tá bom? O 8 e o 2, ó. O 2 e o 8. Tem uma tabuada que tem ambos ao mesmo tempo, na tabuada do 2. Qual que é o número multiplicado por 2 vai dar 8? 4. E aqui embaixo? 1. Opa. 1. E agora eu vou fazer, ó. 1 vezes 4. 4. Dividido. 1 vezes 3. 3. Léo, e o restante das letras? A regrinha das letras permanecerá do mesmo jeito. Então eu só vou repetir, porque você tem que fazer isso querendo ou não, com as letras. O número então tem isso. Tem um jeito que é um pouco mais rápido, é o que eu passei. E tem um jeito que é um pouquinho mais demorado, mas chega do mesmo jeito, tá bom? Então é isso, gente. Desculpa, ficou novamente grande, eu estou vendo que está ficando, mas eu estou explicando o que eu acho, tá bom? Um abraço, fique com Deus. Qualquer dúvida me fale, manda no WhatsApp, de algum jeito, de algum lugar. E é isso, tá bom? Fique com Deus e tchau, tchau.